Fala pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal, mais um vídeo do nosso canal Finanças com Lucas Barbosa. E antes de começar o conteúdo do vídeo, eu te convido a deixar o seu like na confiança e se você ainda não é inscrito, te convido também a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. CDB, CDI, FII, Copom, Selic, tantas siglas que eu acredito que você deve estar assustado, pois nesse episódio eu vou desvendar o que quer dizer cada uma delas. Então vamos pro vídeo. Vou começar por uma sigla que eu acredito que você já deva ter ouvido falar por aí. É o famoso CDB. E o que significa? Certificado de Depósito Bancário. Vou falar de uma forma bem breve. Um CDB, ele nada mais é do que um título de renda fixa. Quando o banco precisa de recursos para poder captar dinheiro para financiar as suas atividades ou emprestar para outras pessoas, o banco ele emite um contrato de dívida. E aí nós, pessoas comuns, vamos lá e compramos este contrato de dívida. Na prática, nós estamos emprestando dinheiro para o banco e ele vai nos pagar com juros. Esses CDBs, geralmente, eles vêm com um prazo definido, com a rentabilidade também definida, seja ela pré-fixada, pós-fixada ou de uma forma híbrida. Os CDBs são investimentos de extrema segurança, mas claro, você deve olhar a saúde financeira da instituição a qual você está investindo. Ele tem a cobertura do FGC, que é um Fundo Garantidor de Créditos, e também tem a incidência de imposto de renda já retido na fonte. CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Assim como o CDB, ele também é um título de renda fixa emitido por bancos, porém, ele não é aberto para investidores comuns. Ele é negociado apenas entre os bancos. O Banco Central tem uma regulamentação que exige que os bancos fechem o dia com saldo no positivo. E acontece que, às vezes, bancos têm mais saques do que depósitos, correndo o risco deles fecharem um dia no negativo. Então, eles emitem um CDI, para captar recursos de outros bancos para poder equilibrar o seu caixa e fechar com saldo no positivo. A média da taxa desses juros cobrados nos contratos desses bancos é o que chamamos de taxa CDI, que é a referência usada por diversos investimentos de renda fixa. FII, Fundos de Investimentos Imobiliário. São fundos de investimento em que seus recursos são destinados basicamente para ativos do setor imobiliário, sejam imóveis físicos, galpões logísticos, shoppings, hospitais ou ativos de renda fixa como LCIs, CRIs. Diferentemente dos fundos de investimentos convencionais, as suas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. ETFs, Exchange Traded Funds, numa tradução bem simples para o português, são fundos de índice. Assim como os fundos imobiliários, os ETFs também têm suas cotas negociadas na Bolsa de Valores. Eles se caracterizam por serem um fundo de gestão passiva em que o seu principal objetivo é replicar algum índice de mercado, como, por exemplo, o índice Ibovespa, que é representado pelo ETF BOVA11. Selic, esse eu tenho certeza que você já deve ter ouvido. Significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O Selic, no masculino, é uma infraestrutura do mercado brasileiro administrada pelo Banco Central, que tem o objetivo de custodiar os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, assim como o registro e liquidação de operação desses títulos. Já a Selic, no feminino, é a famosa taxa básica de juros, que é o principal instrumento de política monetária usada pelo Banco Central para controlar a famosa inflação. É extremamente importante que você entenda o impacto da taxa Selic em nossas vidas. Até porque, quando a inflação está alta, o Banco Central tende a aumentar os juros, então os juros de financiamentos, empréstimos, cartões de crédito, eles ficam mais caros, que é para poder frear o consumo. O mesmo se aplica quando a inflação está diminuindo. Os juros tendem a diminuir, então juros de financiamento, empréstimos, cartões de crédito também tendem a diminuir, causando um desafrouxamento na economia e aquecendo-a. IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Este é o principal índice para medir a inflação no Brasil.
e ele é mensurado pelo IBGE mensalmente. Ele mede a variação de preços de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras que recebem entre 1 e 40 salários mínimos. FGC, Fundo Garantidor de Créditos. É uma entidade sem fins lucrativos que é alimentada pelos próprios bancos. E ela tem o objetivo de melhorar a segurança do mercado financeiro diante da insolvência das instituições participantes. O fundo garante valores depositados em conta corrente, poupança e em alguns investimentos de renda fixa. E há um limite para essa cobertura, limitado a 250 mil por CPF por instituição financeira, com um teto de R$ 1 milhão a cada 4 anos. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é uma autarquia federal responsável por regulamentar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Ela é responsável por aprovar a emissão de valores mobiliários no Brasil, sejam ações, debêntures, e também fiscaliza a atuação de agentes que operam no mercado, como corretoras de valores e fundos de investimento. Copom, Comitê de Política Monetária, é um organismo que faz parte do Banco Central e a cada 45 dias o grupo se reúne para definir a famosa taxa Selic, a taxa básica de juros, baseado nas condições econômicas do país. Ações ON e PN, ações ordinárias, é um dos tipos de papel emitidos pelas empresas de capital aberto, em que elas permitem que o detentor do papel tenha direito a voto nas assembleias da empresa. Ou seja, esse investidor ele tem o direito a participar das decisões estratégicas da empresa. Geralmente elas são representadas com um código de negociação na bolsa, com o término com o número 3. Como exemplo, Petrobras, PETR3, PETR3, é uma ação ordinária. Já as ações PN, preferenciais, são aquelas em que um detentor ele tem a preferência no recebimento de proventos, como os dividendos ou juros sobre capital próprio. Geralmente elas são representadas com o número 4 no código de negociação na bolsa. Vou acrescentar uma informação bem importante para você que pode estar na dúvida: qual ação eu compro, uma preferencial ou uma ordinária? Se você quer um dia se tornar um membro relevante no comitê da empresa e quer ter poder de decisão, poder de voto, compre ações ordinárias. Mas claro, você vai precisar de um volume extremamente grande para que você alcance algum dia uma posição de relevância na empresa. Um exemplo, uma empresa que vale R$1 bilhão, você precisa ter provavelmente 30% de ações dessa empresa para você ter algum poder lá dentro. Então você vai ter que ter em torno de 300 milhões investidos nessa empresa para que você tenha algum poder. Então é muito dinheiro. Mas claro, se você quer receber, o seu foco são recebimento de dividendos, a preferência por receber proventos, você compra ações preferenciais. E para finalizar, a sigla mais importante de todas, SINC. Se inscreva no canal, gente. Não custa nada. Clica aí no botão de inscreva-se e ative o sininho. Você não vai perder nada e ainda vai ganhar muito conhecimento aqui comigo. É seguro investir? Aí eu te respondo: conhecimento. Se você entender como funciona, nem que seja o básico dessas siglas aqui, você vai saber o que você está fazendo no ato de investir e você vai tomar melhores decisões com o seu dinheiro. Segurança, gente, está no conhecimento. No episódio anterior, eu falei sobre que o aumento de renda ele não vai resolver todos os seus problemas. De que adianta você ter um aumento de renda, mas você não saber direcionar o seu recurso para o lugar correto, para o investimento correto? E se você colocar no investimento, a depender, você precisa entender como aquele investimento funciona. E todas essas siglas aqui, acredite, estão ligadas e vão mudar a forma de como você vai lidar com as oscilações do mercado e como aquele investimento vai funcionar. Um exemplo, se você não entende e não acompanha sobre a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela também é uma balizadora de alguns investimentos de renda fixa, como o Tesouro Selic e o CDI, né? O CDI ele segue ali a taxa Selic. Se você não entende como ela funciona e não tem ela como uma referência, saiba que você é uma isca muito fácil de golpistas que vão te oferecer verdadeiras fortunas e você vai, por falta de conhecimento, acabar caindo e vai perder seu dinheiro. Você não vai recuperar.
Agora, se você entende como funciona a taxa básica de juros, você tem uma referência, você sabe como funciona o mercado, sabe que aquele retorno ali, muito mais daquele retorno ali, não é possível. Quando alguém te oferecer algo exorbitante, você vai ficar com o pezinho atrás, vai desconfiar e não vai cair num golpe. E você já tem conta aberta numa corretora de valores? Se você já tem, já entende um pouco do mercado, talvez já esteja familiarizado com essas siglas que eu falei aqui. Mas se você ainda não tem e tem medo de abrir, no próximo episódio eu vou te ensinar como abrir uma conta numa corretora de valores. Mas é no próximo episódio, então não perde por nada nesse mundo.